Olá, meus irmãos e meus amigos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de cada um de vocês. Meu nome é Marli Moura, eu sou missionária da Igreja Batista Novo Horizonte. Estou aqui com você mais uma vez para ministrar acerca da Palavra de Deus. Há alguns dias, um versículo ficou aí martelando na minha cabeça. Versículo que diz assim: para que possais resistir no dia mau e, depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Efésios capítulo 6, verso 13, diz assim. E eu fiquei pensando nesse versículo por vários dias, né? No dia mau, outras versões trazem dias maus ou no dia do mal. Né? Você já se perguntou, ao ler esse texto, que dia mau é esse? Nós vivemos, meus irmãos, dias aí difíceis demais, né? Parece que é um mal generalizado, coisas que aos nossos olhos, e deixe-me frisar, aos nossos olhos, né? Parecem que jamais foram vistas, que jamais aconteceram em outro tempo. Dias sombrios, de inversão de valores, de roubos em todas as escalas. Dias de morte. Eu falei em larga escala, mas nós olharmos aí para esses últimos tempos que nós vivemos, nós vimos isso, né? Mortes em larga escala. Somos sobreviventes aí de uma pandemia. Em outras partes, nós temos sobreviventes aí de guerras que se alastram, que se renovam, dias de tragédias. E aí eu pergunto, será que é esse o dia mau aí que a Bíblia fala? Eu estava lendo o Dr. Russell Shedd e ele vai dizer que esse dia, ele se refere, não é? Ele vai falar acerca do dia que a maior tentação de negar o Senhor nos afligirá. Um outro comentarista, Clark, vai dizer que podemos entender qualquer momento de angústia, aflição ou tentação dolorosa. John Wesley vai dizer que no dia do mal é uma guerra perpétua. Mas essa luta, às vezes, em um dia, ela é mais forte, mais acirrada, mais violenta. Mas pensando aí no dia mau, ao voltar ao versículo, eu vejo que ele não fala somente em resistir a esse dia, mas ele fala em permanecer. Essa é a ordem. Permanecer inabalável. Há medidas, então, que nós precisamos tomar enquanto estamos aqui. Há uma disposição, há um caminho de obediência a trilhar. E é sobre isso que eu gostaria de falar com você nesta noite. Acompanhe aí comigo o texto de Efésios, capítulo 6. Eu vou fazer a leitura a partir do verso 10, que nos diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça,
Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Por todos os santos. É um texto bastante conhecido, né? De Efésios, né? A gente vai ver a armadura, não é? O texto que ele fala aí dessa armadura espiritual. Então, esta é uma das passagens, né, mais conhecidas e mais gratificantes de todo o Novo Testamento. E a gente está falando aqui de uma carta escrita pelo apóstolo Paulo, que certamente, né, teve aí tempo para observar as partes da armadura de um soldado romano. Lembre-se que ele passou aí, ele ficou preso por muito tempo. Ele esteve aí na sua prisão domiciliar em Roma, guardado aí por soldados romanos. E esse texto, essa armadura que ele fala, certamente ele começou a lembrar, não é, de algumas, daquilo que compunha, né, a armadura aí desses soldados. O verso 10, que foi o verso que nós lemos nessa noite, ele vai dizer: sede fortalecidos, fortalecei-vos. Pode ser traduzido aí, sede feitos fortes. Vocês precisam estar. Vocês precisam ser feitos. Vocês precisam fortalecei-vos. Fortalecimento. Deixe-me perguntar uma coisa a você. Se nós tivéssemos aqui um aparelho que pudesse aí medir e verificar aí a sua força espiritual, hein? Como é que você estaria? Precisamos estar fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Ou seja, nós precisamos estar nessa dependência. Nós não podemos achar aos nossos olhos que somos fortes, que conseguimos. Mas essa força, esse fortalecimento, ele vem do Senhor, da nossa dependência de estarmos, de fato, nas mãos de Deus. Ele vai nos dar aqui uma outra ordem. Ele vai dizer, olha, revesti-vos de toda a armadura de Deus. O que ele tem em mente aqui é de fato uma luta, é uma guerra. Ele está falando aí do soldado e ele está falando do dia dessa luta, dessa guerra. Então, Paulo vai utilizar né, quando ele fala acerca disso, ele vai estar pensando aí na armadura de Deus. Essa armadura é o quê? É uma proteção para o cristão. Contra o quê? Contra o mal, contra o maligno. E aí ele vai lembrar da armadura do soldado romano,
daquela armadura dele em combate. E ele vai fazer aqui uma alegoria da proteção espiritual que o cristão desfruta. Tendo a salvação, a justiça, o evangelho, a palavra, a fé, a paz. São armas poderosas. E essas armas estão à nossa disposição. Para combater. E não somente combater, mas para vencer. Ele vai dizer das ciladas do diabo. Essas ciladas são truques sutis que Satanás utiliza para enganar os cristãos nessa guerra. Posso dizer uma coisa para você? Às vezes a gente olha alguns países que estão em guerra, não é? Às vezes a gente olha para alguns países que estão aí sobre um ataque intenso, uma perseguição religiosa. Quer seja estatal, uma guerra estatal, uma perseguição estatal. Quer não estejamos debaixo disso, Satanás está a lutar contra o povo de Deus. Ele é o nosso inimigo. E ele vai utilizar de todas as estratégias, de todos os enredos, para enganar os cristãos nessa guerra espiritual. As pessoas estão lutando umas contra as outras. A nossa luta não é contra a carne e o sangue. A nossa batalha não é contra os seres humanos, mas contra os seres espirituais, demoníacos, que estão aí operando nesse mundo espiritual. É claro que ele usa pessoas para isso. É claro que essas pessoas nem sempre vão ter essa consciência. Mas nós precisamos entender que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. A nossa luta são contra os principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Para alguns, né? Você viu aí que eu citei alguns comentaristas. Para alguns, esse dia mau aqui é uma referência ao final dos tempos, quando o maligno vai aí iniciar essa campanha violenta contra Cristo e a sua igreja e o seu exército. Mas nós podemos entender também que isso aqui é uma visão mais comum. Qualquer luta espiritual na vida de um cristão pode estar em questão aqui. Não só esta final, mas as lutas que enfrentamos para permanecer firmes com o Senhor. E como eu disse, ele vai tentar aí todo o enredo possível. E aí ele vai dizer, olha, vocês precisam estar firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça. Nós vamos ver aqui dos versos 14 a 17, que ele vai apresentar aqui 6 peças da armadura espiritual. 4 aí são mencionadas de forma específica.
Mas nós vamos olhar aqui para o cinturão e para as sandálias, não é? Está aqui apresentado de forma implícita. Ele vai dizer, olha, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Como é que os soldados se cingiam? Eles usavam aí um cinto. E nesse cinto, ele pendia e ele colocava tiras, né, de couro para proteger a parte inferior do corpo. Para proteger a parte inferior do corpo. Ele vai dizer que nós precisamos estar aí nos cingindo com a verdade. A verdade aqui Paulo vai estar apresentando aí como uma peça fundamental. A verdade, ela se contrapõe à mentira. A mentira tem como pai o diabo. Os cristãos, eles precisam fazer valer a verdade na sua vida. Eles precisam aí mostrar que são honestos, que são íntegros. Nós não podemos aí cair nas ciladas de Satanás e nem podemos deixar brechas para que ele nos atinja, nos ataque. A mentira não pode fazer parte da nossa vida. A honestidade. Nós precisamos ser honestos. Quantas desculpas esfarrapadas. Quantos motivos até corretos que são utilizados de forma incorreta para encobrir coisas. Um cristão desonesto não pode resistir ao pai da mentira, que é o diabo. E ele vai dizer, vestida a couraça da justiça. No tempo aqui romano, essa couraça era feita de um couro duro ou um metal. E envolvia o corpo, todo o corpo aí do soldado. E fazia isso para quê? Cobria o tórax, não é? Porque é no tórax que estaria ali concentrados os órgãos vitais. Então, esses órgãos vitais, eles precisariam estar protegidos. Essa couraça, essa justiça aqui, que é a couraça, ele vai representar tanto a justiça de Cristo que nos foi imputada, como também essas boas obras, esses atos de justiça praticados pelos cristãos. E é essa justiça de Cristo que nos protege. Nós fomos declarados justos pela justiça dele. Então estamos preservados. E aí o verso 15 vai falar, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, calçados os pés na preparação do evangelho. Os pés de um soldado romano eram calçados aí com sandálias duras, de couro. O cristão, ele precisa estar firmado. Os seus pés precisam estar aí firmados. É o firme fundamento no qual o cristão ele deve se apoiar.
O cristão, ele precisa estar aí preparado para seguir esse evangelho e não só segui-lo, mas levá-lo por onde você for, por onde você andar. Você precisa propagá-lo. Tomando sobretudo o escudo da fé, o verso 16. Esse escudo, né, quando ele vai dizer sobretudo, pode significar aí que esse escudo deve ser utilizado contra tudo. Mas ele deve proteger aí toda a armadura. O escudo do cristão oferece proteção contra os dardos inflamados do maligno. As flechas, né, às vezes, né, você vai ver isso aí em alguns filmes antigos, né, aquelas flechas com fogo que eram lançadas, elas não podiam atravessar o escudo do soldado romano, na Roma antiga. Você precisa estar aí com o escudo para que os ataques de Satanás não penetrem no seu coração, na sua mente. A sua fé precisa ser alimentada e crescer. A sua fé em Deus. Capacete da salvação. Protegia aí, esse capacete romano, né? Protegia aí a cabeça do soldado. Mas não só isso, fazia com que o soldado aparentasse ser mais alto, mais imponente. A espada do Espírito é arma de defesa e de ataque do cristão. De defesa e também de ataque. A palavra específica que precisamos desembainhar numa determinada situação para combater os golpes. Você precisa manusear bem a palavra. Você precisa conhecer a palavra. Você precisa saber manusear esta palavra. Ou manejá-la, né? Espada. A palavra precisa fazer parte da sua vida. Você precisa conhecer a palavra e se aprofundar cada vez mais nela. Mas não só isso. Ele vai fechar esse texto falando algo que você precisa entender na sua vida. Você precisa ser um cristão que maneja bem a palavra, mas que tem aí a sua vida regada pela oração. Paulo está aqui exortando aqueles irmãos que vivam uma vida de oração. Sem essa oração, a armadura seria inútil. A oração, ela precisa ser feita por todos os cristãos e em todas as ocasiões. O próprio Senhor Jesus nos deu exemplos claros disso. Tanto de manusear a palavra, né? A tentação no deserto vai nos mostrar isso, como ele vence aí Satanás com a própria palavra. Mas quantos exemplos de oração, de busca. Nós achamos, né, nesse nosso tempo aí de fast food, nós achamos, queremos resultados fantásticos de orações curtas.
Você quer fazer o pedido como se estivesse aí num drive-thru? Faz o pedido aqui, recebe seu pedido logo adiante. Precisamos aprender a vencer essas lutas, essas batalhas com oração. Mas deixe-me voltar aqui só um pouquinho, que eu gostaria de encerrar essa mensagem com isso. O verso 13 vai nos dizer, eu quero que você guarde isso aí no seu coração. Nós precisamos tomar essa armadura, a armadura de Deus. Para quê? Para que possamos resistir no dia mau. Naqueles dias que nós somos tentados a negar o Senhor, naqueles dias difíceis demais. Devemos lutar e permanecer em luta. Mas olha, após vencer, diz o texto, que nós precisamos permanecer inabaláveis. Precisamos continuar lutando. Não podemos parar no caminho. Não podemos olhar atrás, não podemos tirar folga, férias. Há uma obra que você precisa realizar. Há um caminho que você precisa trilhar. E como soldado de Cristo, você não pode estar descansando. Você precisa estar na batalha, junto com os seus outros irmãos, com os outros soldados de Cristo, guardando a sua vida e ajudando a resgatar tantos outros. Guarde isso no seu coração. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Permaneça inabalável até que o Senhor venha, ou até que você vá encontrá-lo. Um grande abraço, Deus abençoe a sua vida e até a próxima.